A doutrina hindu, disse Yogananda, é panteísta. Os pensadores cristãos deturparam esse fato ao fazer uma acusação ao hinduísmo. O erro deles está em pensar que o panteísmo significa venerar Deus como todas as coisas, em vez de como estando expresso em todas as coisas. Não seria mais agradável ver as suas manifestações em toda parte? Sua beleza no pôr do sol? Suas lágrimas pelos erros dos homens na chuva? Sua ternura expressa no amor que uma mãe tem pelo seu bebê? Se Deus é onipresente, não é óbvio que Ele deve estar em tudo? Devemos buscá-lo por trás dos seus véus. Até mesmo um véu, contudo, pode sugerir a forma que oculta. Todas as coisas na criação, para os que amam Deus, fazem com que essas pessoas se lembrem de Deus. Como Jesus disse, é preciso lembrar, acima de tudo, que o reino de Deus está dentro de vós. O que é o ego? Indagou um fiel. O ego, replicou Paramahansa Yogananda, é a alma ligada ao corpo. Assim como as ondas no oceano, os seres humanos se deslocam por um tempo, presas da tempestade da ilusão. O oceano, todavia, está sempre puxando e puxando. Mais cedo ou mais tarde, todas as ondas terão de voltar, fundir-se por fim no vasto oceano do amor divino do qual vieram. A autorrealização quer dizer fazer com que o seu verdadeiro eu se realiza na forma do grande oceano do espírito, desfazendo a ilusão de que você é esse pequeno ego, esse pequeno corpo humano, essa diminuta personalidade humana. Um condutor de elefante tinha 6 filhos, todos eles cegos. Certa feita, ele deu a eles a tarefa de lavar o elefante. Quando os irmãos terminaram o serviço, começaram a discutir sobre que tipo de animal era o elefante. Isso é fácil, disse uma deles. O elefante são alguns ossos. Esse filho esteve lavando as presas do elefante. Como você pode dizer uma coisa dessas? Protestou um outro filho. O elefante é uma corda espessa. Esse filho estivera lavando a tromba do elefante. O terceiro filho insistiu que o elefante tinha a forma de alguns leques. Esse filho estivera lavando as orelhas do elefante. O quarto filho, o elefante parecia 4 colunas. Esse filho esteve lavando as pernas do elefante. O quinto filho esteve lavando os flancos do elefante e esse o descreveu como uma parede que respirava. O sexto e último filho gritou: "Meninos, vocês não vão me enganar. Eu sei o que ele é. Por experiência própria descobri que o elefante é uma pequena corda pendente do céu." Esse filho esteve lavando a cauda do elefante. Como cada filho expressasse a própria opinião insistentemente, segue-se uma discussão acalorada. Depois de algum tempo, o pai foi ter com eles e os ouviu gritar uns com os outros. E ao ouvir semelhante onda de intolerância, cada vez maior, ele bradou aos risos: "Meus filhos, vocês estão brigando à toa." "À toa?" gritou um deles. "Meus irmãos são todos mentirosos e têm a audácia de chamar a mim de mentiroso." "Meus queridos filhos," disse o pai de modo apaziguador, "cada um de vocês lavou apenas uma parte do elefante, mas eu o vi por inteiro. O elefante é tudo aquilo que cada um de vocês diz que é. Mas," acrescentou, "ele é muito mais do que qualquer um de vocês imagina." E continuou a descrever para os filhos a aparência do elefante. "Assim, meus filhos," conclui ele, "vocês estão todos certos.
mas também estão enganados. O mesmo se dá com relação a Deus, concluiu Shri Yogananda, e com as abordagens que as diferentes religiões fazem dele. Deus é um, mas são diversos os caminhos que levam a ele. Incontáveis são também as formas pelas quais ele pode ser descrito. Aqui no Ocidente, as pessoas falam dos hindus como se fossem pagãos. Mas você sabia que na Índia as pessoas descrevem os cristãos como pagãos? A ignorância está distribuída em partes iguais mundo afora. Os sábios, contudo, veem Deus em toda parte, até mesmo nas pessoas que não o conhecem. A verdadeira base da religião não é a crença, mas a experiência intuitiva. A intuição é o poder que a alma tem de conhecer Deus. Para saber o que versa realmente a religião, a pessoa deve conhecer Deus. A fé é diferente da crença. A fé está enraizada na experiência. A crença é a fé provisória. A crença é necessária a princípio. Sem ela, as pessoas não haveriam de se preocupar no sentido de procurar Deus. A simples crença, contudo, não basta. Quando as pessoas continuam satisfeitas com as crenças que têm, a religião delas se torna dogmática e, portanto, limitada no que concerne ao crescimento posterior. Escutem bem o que digo. Faça da prática espiritual e não da crença o seu dogma. Não se satisfaça, nem mesmo com meditar regularmente até encontrar Deus. Os verdadeiros guardiães da religião são os santos e os mestres, os que, por outras palavras, comungam com Deus. Não basta estudar as Escrituras e se tornar um doutor em teologia. Sempre que vejo essas letras, eu penso em doutor em tolices. Em contraste com isso, muitos santos foram ignorantes. Quem conhece a verdade na sua alma, contudo, entende mais que qualquer teólogo cujo conhecimento derivou tão só dos livros e dos discursos intelectuais estéreis. Deixai vir a mim as criancinhas, disse Jesus, pois delas é o reino dos céus. Um burro pode carregar nas costas uma carga de Bíblias e de outros escritos sagrados. Haveria ele de se tornar por isso espiritualizado? É mais provável que o próprio peso de todos esses livros apenas o privasse de toda a paz que pudesse ter tido quando nada carregava. Por que é que de uma Bíblia surgiram tantas igrejas e tantas opiniões diversas acerca da verdade? Cada seita cristã oferece uma interpretação diferente do que Jesus quis dizer. Por quê? A resposta é que a compreensão das pessoas é limitada. Elas não podem imaginar coisa nenhuma, exceto em termos da própria existência que têm. Em vez de tentar descobrir a parte delas próprias, criada à semelhança de Deus, procuram visualizar Deus segundo a própria imagem humana. Uma pessoa andando por vielas estreitas numa cidade só enxerga muros em ambos os lados. Não lhe é dado ver os jardins atrás desses muros. Quando uma pessoa está voando num avião, contudo, ela vê além dos muros, dos jardins, dos próprios limites da cidade. Até mesmo além do horizonte, dos que, sem estar cercados por muros, ainda continuam a pisar em terra firme.
É melhor uma verdade afirmada por um santo do que um dogma aceito por milhões de pessoas. Os números dos adeptos de uma religião não são a garantia da sua validade. Jamais aceite uma ideia apenas em virtude de ela ter granjeado um apoio popular. Seja qualitativo e não quantitativo na sua abordagem da verdade. Se quiser alcançar essa compreensão da verdade, que, conforme disse Jesus, é a única coisa capaz de libertar você. O sectarismo é o anátema da religião. Apenas os nécios pensam no seguinte: o meu caminho é único e verdadeiro e todos os outros são falsos. Contam que quando Billy Sunday, o famoso evangelizador, morreu, São Pedro não o deixou entrar pelos portões perolados. O que quer dizer com isso? Não vai me deixar entrar? Perguntou o evangelizador ultrajado. O que você fez na terra durante a sua vida para se aproximar de Deus? Inquiriu São Pedro. Ora, e quanto aos milhares de pecadores que converti e enviei para o céu? Você pode tê-los mandado para o céu, replicou São Pedro, mas nenhum deles chegou. A ciência e a religião deveriam trabalhar juntas de mãos dadas. Com a religião, a ciência pode aprender uma abordagem mais intuitiva da realidade, experiencial em vez de apenas experimental. E com a ciência, a religião pode aprender a depender mais do senso comum, a ser mais razoável e menos dogmática. Os fanáticos deveriam aprender, sobretudo, a pôr à prova as suas crenças, da mesma forma como faz a ciência. Os líderes religiosos deveriam estimular as pessoas a testar os ensinamentos da sua fé na própria vida, e não a continuar satisfeitos com as afirmações dos outros. Como é possível um cristão aceitar as verdades de outras religiões? Indagou um crente ortodoxo. Jesus não apenas nos deu uma doutrina? Ele também enfatizou a exclusividade dessa doutrina. Além disso, ele salientou a própria condição única como Filho de Deus. Certamente, a verdade é única, replicou Yogananda, pois já que são muitos os caminhos do erro, o caminho que leva para fora dele é apenas um. Há apenas um caminho para a alma, o que leva de volta a Deus. O erro das pessoas está em associar determinado nome a esse caminho e em insistir que só esse nome seja aceito por todos. Quando se busca a verdade, é preciso procurar os santos, não os padres e os sacerdotes. Em toda religião é possível encontrar um santo. Os loucos e os pecadores também podem ser encontrados em toda parte. Não foram os sábios de outras religiões que Jesus combateu. Foi a ignorância espiritual com que ele deparou em meio aos seus seguidores. Você está salvo? Um seguidor ortodoxo me perguntou uma certa vez. Salvo do quê? Perguntei, achando que eu não estava disposto a me juntar a ele na sua limitada interpretação da verdade. Ele gritou comigo nervosamente e disse: "Você vai para o inferno." Bem, o que é o inferno senão os tormentos causados por emoções nocivas como a raiva? Sorrindo, repliquei: "Talvez eu vá lá, aos poucos, mas você, meu amigo, já está lá." Não serão as suas crenças que irão salvá-lo. A Bíblia condena a idolatria, observou um visitante cristão.
No entanto, li que em todo lar hindu há pelo menos um ídolo. De que modo podem os cristãos, e quanto a isso, os judeus, deixar de condenar essa prática como algo pagão? Replicou o mestre. Imagine que você vê uma garotinha brincando com uma boneca e cuidando dela como se fosse a sua filhinha. Você ralharia com ela dizendo que a boneca é só um objeto inanimado? Brincar com bonecas pode até mesmo cumprir o objetivo prático de ajudar a criança a se preparar para a maternidade algum dia. As imagens, de modo semelhante, podem ajudar as pessoas a despertar e a concentrar a devoção delas. Os cristãos, por acaso não conservam imagens nos seus altares? Jesus, por exemplo, na cruz? Uma vez mais, pense em todas as imagens que Deus nos deu na natureza. Pelo fato de o amarmos, a beleza das árvores, flores e o pôr do sol não são uma lembrança à sua beleza infinita? A idolatria condenada na Bíblia é a prática característica do ego de valorizar mais a criação do que o Criador, de venerar o dinheiro e não o tesouro divino que há no eu superior, de venerar o amor humano e não o amor divino, de venerar os vícios que são falsos, tais como a bebida e o sexo, e não rezar pelo vício do êxtase divino. A Bíblia objetou uma recém-chegada quando da pregação de Paramahansa Yogananda. Nos diz que Jesus é o único Filho de Deus. Assim sendo, como você pode falar de outros mestres como sendo semelhantes a ele? E respondeu o mestre: quando os judeus acusaram Jesus de blasfêmia, por ele dizer, eu e meu Pai somos um só, ele lhes respondeu, não dizem as suas escrituras que são deuses? Os seguidores de cada religião gostam de afirmar o carretal único das suas crenças. A afirmação deles, contudo, deriva das interpretações equívocas e da ignorância dos homens. Todos gostam de afirmar que aquilo que possuem é também o melhor. Jesus, como todos os grandes mestres, falou a partir de dois níveis de identidade, o nível humano e o nível divino. Como ser humano, ele pôde gritar na cruz, Pai, por que me abandonastes? Entretanto, no seu eu superior infinito, divino, disse acertadamente que ele era o único Filho de Deus, pois nessa consciência ele estava identificado com a consciência de Cristo, que é o único reflexo de Deus em toda a criação, o Pai além da criação. A consciência de Cristo não é um homem com barba e uma longa túnica branca a cair graciosamente pelo corpo. Quando Jesus usava o pronome eu, falando a partir desse amplo estado de consciência, ele estava se referindo ao eu superior infinito de todos os seres, não do seu frágil corpo humano. A consciência de Cristo está por trás de todo o universo criado. Quem quer que se afaste a sua consciência da ligação com o ego e a associe ao infinito, pode com todo o direito dizer em companhia de Jesus, eu sou filho de Deus. Além disso, pode dizer, eu e o meu Pai somos um, exatamente como disse Jesus. Visto que o Filho e o Pai são aspectos da mesma realidade. Nesse estado, a sua consciência do eu não é mais limitada pelo corpo humano. A onda voltou ao vasto oceano de que proveio, e nele se fundiu. Ela se tornou o oceano.
O Senhor diz que o objetivo da vida é encontrar Deus. Disse em tom de desafio um estudante de religiões comparadas. Entretanto, essa crença não é aceita universalmente. Por exemplo, os budistas nem sequer acreditam em Deus. Yogananda replicou: Buda não era um ateu. Seus ensinamentos, no entanto, como os de todo grande mestre, tinham de corrigir interpretações errôneas da sua época. Naqueles tempos, as pessoas estavam propensas a permitir que Deus agisse no lugar delas, em termos de espírito. Portanto, Buda ressaltou a importância do esforço humano na busca espiritual. Como se costuma dizer, só se pode aprender pondo em prática. Os que praticam com profundidade os ensinamentos de Buda, e não os que tão somente apresentam argumentos sobre sua doutrina, alcançam o seu objetivo. Ao fazer isso, descobrem que esse objetivo é o mesmo de todas as outras religiões: a compreensão do eu superior infinito e a libertação das malhas da ilusão. Quanto a procurar o consenso entre todas as religiões do mundo, prosseguiu o mestre, seria um erro supor que todas elas derivam igualmente do mesmo nível de introvisão divina. As verdades que fundamentam a religião são eternas. Elas não podem ser inventadas. A partir de sua fonte na compreensão de mestres que receberam a iluminação de Deus, elas se diluem no seu contato com os seres humanos. Fatos dessa iluminação. Eis porque Deus, de vez em quando, envia seus filhos despertos de volta à Terra para reviver o espírito da religião e para levar de volta os ensinamentos eternos à prístina pureza deles. Sempre haverá diferenças quanto à ênfase, de conformidade com as necessidades variáveis das épocas. As verdades fundamentais, todavia, permanecem para sempre as mesmas. Agradecemos por compartilhar esse momento de paz conosco. Queremos ouvir suas histórias e pensamentos nos comentários. Se gostou do que viu, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo. E não se esqueça de explorar o próximo vídeo que está sendo recomendado para você.